Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Justiça desbloqueia valor para a Ponte quitar parcelas atrasadas de acordos envolvendo dívidas. O clube espera ter acesso ao dinheiro nos próximos dias e, assim, se livrar do transferban. Apesar disso, Macaca não irá conseguir contratar nenhum novo reforço para a sequência da Série C. Com os retornos de Simon, Arthur e Léo Oliveira, elenco alvinegro segue na preparação para o Derby 211, que acontece sábado, 5 da tarde, no Brinco. No último dia de janela de transferências, Guarani acerta as contratações de David Braz, zagueiro, Júnior Brandão, atacante, e tem mais um rapaz aqui que foi contratado. Eu vou ter que abrir aqui no meio dessa manchete aqui para dizer que foram 3 reforços. Vamos ver aqui, o Júnior Brandão, ex-atlético goianiense, e também Gemerson, que estava no Operário Ferroviário. O jogador será emprestado pelo Tombense até o final da Série C. São os 3 novos jogadores que o Guarani contratou. Vamos em frente. Achamos aqui. Santos devolve David Washington ao Chelsea. O jovem atacante, que estava emprestado até o final da temporada, foi liberado pelo Peixe e retorna para a Inglaterra nos próximos dias. A seleção brasileira está completa na Granja Comari para as últimas rodadas das eliminatórias à Copa de 2026. Atacante Rafinha foi o último dos jogadores a se apresentar na manhã desta terça. Seleção já tinha iniciado os trabalhos nesta segunda. Gianluigi Donnarumma foi anunciado nesta terça como novo reforço do City. O clube inglês publicou em suas redes sociais um vídeo do goleiro italiano mandando um recado aos torcedores. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar.
Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo informações das principais competições pelo Brasil e pelo mundo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Eu começo destacando a Série B, porque ontem pela 24ª rodada tivemos 2 jogos e 2 empates pelo mesmo placar. Em Araraquara, Ferroviária e Cuiabá empataram por 2-2. Em Chapecó, Chapecoense e Vila Nova também 2-2. Hoje, pela 24ª rodada, 7h30 da noite, tem América Mineiro e Avaí. Lembrando que pelo meio de semana vamos ter jogos das eliminatórias sul-americanas, penúltima rodada. Na quinta-feira, 8h30, tem Uruguai e Peru. Também na quinta-feira, 8h30 da noite, horário de Brasília, Colômbia e Bolívia, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela. 9h30 no Maracanã, tem Brasil e Chile. Já na outra semana, na terça-feira, o Brasil encerra sua participação nas eliminatórias da Copa contra a Bolívia, 8h30 da noite, no horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem à noite, a CBF divulgou as datas e horários dos jogos da segunda fase da competição. E como esperado, vamos ter o Derby 211 na largada desta segunda fase da competição. O confronto entre Guarani e Ponte Preta será no sábado às 17 horas no Brinco. Já pela segunda rodada, no sábado dia 13, o Guarani vai até Recife pegar o Náutico e no domingo dia 14, a Ponte Preta pega o Brusque. Na sequência, no domingo dia 21, o Guarani recebe o Brusque. No sábado dia 20, a Ponte Preta vai até Recife pegar o Náutico. No dia 27, pela quarta rodada, a Ponte Preta recebe o Náutico, 5 da tarde, 7h30, o Guarani enfrenta o Brusque fora de casa. No dia 4 de outubro, 5 da tarde, tem Guarani Náutico no Brinco, Brusque e Ponte Preta. Este jogo será em Santa Catarina. E para fechar o Derby 212, no dia 11/10, sábado às 17 horas, tem Ponte Preta e Guarani. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Aqui a rapaziada, é que as mensagens não param de chegar, graças a Deus. Vamos lá.
Bom dia a todos da rádio. A torcida do Guarani vai fazer a diferença no brinco. Vamos ganhar as 3 partidas. Rogério Barros. Tá registrado. Não adianta mandar mensagem de áudio não, gente. Eu não coloco aqui no ar porque não dá tempo. A parte extracampo da Ponte, a reação do Guarani tem gerado, mesmo que inconscientemente, nível de empolgação diferente em Campinas por parte dos torcedores. Um gera confiança e o outro reticência. Pode reparar. Na verdade, os times se organizaram, né? A Ponte fez desde o começo uma boa campanha nessa Série C, mas na reta final teve problema financeiro. Parece que a casa está sendo arrumada. Isso é uma coisa. O Guarani começou muito mal, contratou, trocou de treinador e melhorou. Então essa empolgação, para mim, tem justificativa. Os times estão num momento interessante. Agora, o campeonato é muito difícil. Tá bom? Bom dia, CH. Aguinaldo de Americana. Quero parabenizar a diretoria do Guarani pelas contratações pontuais. Vamos pra cima, Bugre. Pergunta seria, a canela do Alan Santos é de vidro ou porcelana? Vai desfalcar o Guarani por no mínimo 3 jogos na reta final? Ô André, é complicado, viu, cara? Realmente o Alan Santos, nesse ano, o custo-benefício deixou a desejar. E está deixando porque o bom é ele jogando. Se ele joga, ele é titular. O problema é que esse ano ele está sofrendo muito com contusões, né? Bom dia, meu amigo Carlos Henrique. Bom dia. Passando para desejar uma semana abençoada para todos. Pico da turma do Cambuí Bugrino. Valeu, Pico. Um abraço. Obrigado pela mensagem. Vamos lá. Até agora não entendo por que os clubes de futebol devem tanto. O Guarani vendeu o estádio e ainda deve 250 milhões. Paulo Bonfim. Esse é o enigma da esfinge, né? Ou da pirâmide, ou seja lá o que for, porque realmente é revoltante. A senhora CBF só marca jogo da Ponte aos domingos às 19 horas. Aí fica difícil. Valnei Matheus. Calma, Valnei. A imprensa de Campinas parece que só está a favor do lado verde. Estão esquecendo da campanha da Ponte que terminou em segundo no campeonato mesmo com salários atrasados. Parece que vocês têm uma má vontade com a nega véia. Ô, Wilson da Rocha. Com certeza você não acompanha os programas tanto do almoço como à tarde todos os dias. A impressão que você tem é uma impressão equivocada. Totalmente equivocada. Eu posso falar com segurança, eu estou aqui todo dia. Todo dia. Participo de todos os programas. Nenhum companheiro meu de comentário, nem o Gleger, nem o Tigrão, jamais fizeram um comentário tendencioso, como você está sugerindo aqui. Então isso não serve pra gente. Talvez você esteja confundindo com outra rádio. Aqui não. Aqui não. E existe uma diferença que é você analisar o que está acontecendo e torcer. Você torce, a gente analisa. Tá bom? Mas obrigado aí pela sua mensagem. Bom dia, CH, aqui ligado na Band, te desejando uma boa semana. O Edson Elias, você é sempre muito carinhoso com a gente. Muito obrigado, Edson. Você é fera, tá bom? Em Campinas, 11h43 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, semana importante para Ponte Preta. Sábado tem derby, 5 da tarde no Brinco de Ouro. Primeira partida da segunda fase. E agora vale acesso para a Série B do Brasileiro do ano que vem. O técnico Marcelo Fernandes tem novamente à disposição Arthur e Léo Oliveira, que cumpriram suspensão na última rodada pelo 3º cartão, assim como o Simon, que cumpriu suspensão pela expulsão, e o Gé deve voltar ao time titular da Ponte Preta, sentiu um desconforto na semana passada e fica à disposição do treinador. Por outro lado, Sérgio Rafael saiu machucado contra o Londrina, não deve atuar no derby. Outras situações que tem no departamento médico técnico da Ponte Preta.
o Rodrigo Souza saiu com dores na coxa esquerda, virou dúvida para enfrentar o Guarani, assim como o Lucas Cândido, que inicialmente não estava sendo utilizado por opção, depois teve uma lesão no pé, mas o Lucas Cândido pode até voltar a ficar à disposição do treinador da Ponte Preta. O Everton Brito, que tem um problema no joelho, não vai estar à disposição para enfrentar a equipe do Guarani. Ou seja, problemas para o técnico Marcelo Fernandes resolver. Quem não vem sendo problema, e pelo contrário, vem sendo solução lá na frente, é o atacante Toró. Ele falou na saída do gramado após a vitória sobre o Londrina e também mais um gol importante dele. Cara, muito feliz pelo gol, por a gente ter saído vitorioso hoje. A gente vinha trabalhando para terminar essa primeira fase bem e conseguimos. Agora eu acho que é trabalhar bastante e focar na segunda fase para a gente conquistar o objetivo que a Ponte tanto almeja, que é voltar à Série B, né? Semana que vem já tem derby, hein, o que falar? Cara, a gente tem que trabalhar bastante essa semana para no derby conseguir o resultado e sair vitorioso. Tabela de jogos definida pela CBF, além do jogo contra o Guarani neste sábado, a Ponte, segunda partida, será no dia 14 de setembro, um domingo, 7 da noite, contra a equipe do Brusque. E o terceiro jogo da Ponte Preta, terceira rodada, vai ser contra o Náutico no dia 20, um sábado, 5 da tarde, no Estádio dos Aflitos. Valeu, CH! Legal, legal, legal. Deixa eu ler aqui um pouco, antes do Gleger, deixa eu ler aqui mais mensagens, senão o pessoal ficar bravo comigo. Marcelo Fernandes fará diferença como treinador, ganhará os 2 derbys. Fiapo da velha guarda. Tá bom, tá registrado. Encontrei o time do Guarani no aeroporto indo para Tombos. Conversei com o presidente, ele falou que o time tá confiante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são tops demais. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Grande Bisnaga. Grande fera. E aqui a pergunta é inevitável sobre os reforços do Guarani. Tá perguntando para mim. Olha, gente, quem me acompanha aqui, você sabe que essa possibilidade do David Braz não é nova. O Elano no começo tentou trazê-lo. Não deu certo por algum motivo, mas me parece que o Elano confia muito no David Braz. Aliás, eles se conhecem. O Elano conhece muito bem o David Braz. Eu não gosto. Eu vou dizer por que eu não gosto. Ele já tem 38 anos, não é um zagueiro rápido, ele não joga desde março, ok? E quando ele estava em alto nível, eu me lembro várias vezes que pude comentar a respeito do futebol dele, eu sempre achei a mesma coisa, ele desliga da tomada. Ele se desconcentra muito facilmente, não é um cara regular. Ele faz partidas extraordinárias e outras comprometedoras. Então é um jogador que eu não acho que seja solução para o Guarani, mas eu não tenho que achar nada. Eu tenho que desejar boa sorte, tomara que dê certo, porque o Guarani precisa. Ponto. A decisão é do Elano e da diretoria, e eu respeito isso, mas não concordo. Tá? Zagueiro e volante é a coisa que mais tem no mercado para contratar. Eu iria para um outro caminho. Tomara que dê certo. Ele é experiente, inegável, o currículo dele é muito forte, e eu não sei nem fisicamente como é que ele tá, eu não tenho a mínima ideia. Tá? Vamos aguardar, como diria aquele. Um grande abraço e uma ótima cobertura do derby para vocês. Um abraço, Tadeu de São José do Rio Preto. Grande Tadeu, poxa vida, você sabe que lugar que eu frequentava aí quando era repórter esportivo? Nem existe mais, o Bar do Faísca. Era um bar-restaurante, ele é torcedor do América de Rio Preto, tanto é que eu tenho um prato. Viu, Leandro? Tem um prato de comida que ele me deu de presente e todos os pratos do restaurante tinham o símbolo do América de Rio Preto. Que hoje tá, como o meu paulista, meio adormecido, né? Mas eu fiz muito jogo aí. Muito jogo. Na época, eu comento isso toda hora, eu era da equipe esportiva de repórteres o único que era solteiro. Não tinha casado ainda. E aí tinha jogo longe, tinha jogo que tinha que ficar 2, 3 dias fora. Mandava o Carlos Henrique. Então, o que eu fiz de jogo em Rio Preto, no Nordeste, meu Deus do céu, Manaus, Piauí,
Belém do Pará. Foi muito, mas foram momentos muito agradáveis e eu adoro São José do Rio Preto. 11h48, chegando para comentar, Gleger Zorzinho. Bom dia, Gleger. Oi, CH, um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, ligado aí no programa Nossa Área. Aliás, deixa eu já aproveitar aqui falando do programa, CH, parabenizar você, a toda a equipe, pela gigantesca audiência desse programa. Claro, curto, né? Programa apenas de meia hora, mas de uma audiência gigantesca. Parabéns, viu, CH? CH, para falar da Ponte, né? Semana decisiva, semana de derby, semana de clássico. E a Ponte Preta, né, as mãos do Marcelo Fernandes, 3 jogos, 3 vitórias. E performance do treinador Ponte Pretano. Chegou num momento turbulento, chegou num momento de muita pressão, né? E o time respondendo dentro do campo com 3 bons resultados. É importante demais esse início, né, CH? A Ponte que inicia jogando fora de casa. É importante iniciar bem, mesmo que seja contra o seu maior rival, mesmo que seja num clássico que para mim é um dos maiores do futebol brasileiro, se não for o maior. Independente disso, a gente sabe que já é uma nova competição, essa próxima fase da Série C, mas disputar um clássico, um derby, também é uma outra competição, à parte, paralela. Expectativa de que o Marcelo consiga dar um equilíbrio ao time pontepretano e que possa iniciar bem essa próxima fase da Série C, CH. Legal, Gleger. Obrigado pelas palavras, mas eu só quero lembrar o amigo que a audiência do programa é grande e é verdade, também graças à sua participação e do Tigrão também, além de toda a equipe, evidentemente. 11h50 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, a diretoria do Guarani definiu nesta terça-feira, dia 2 de setembro, último dia aí da janela de transferências, mais 3 contratações para o elenco, mais 3 reforços para a disputa do quadrangular final desta Série C. O primeiro nome é o zagueiro multicampeão experiente David Braz. Ele era um desejo antigo da diretoria alviverde. Nesta mesma temporada, o Bugre já havia tentado contratar o atleta e agora ele chega para reforçar o elenco alviverde nesta segunda fase de Série C. E além dele, o Guarani também acertou a contratação de Gemerson, meia que estava disputando a Série B pelo Operário Ferroviário de Ponta Grossa e chega agora também ao elenco do Guarani para esta segunda fase. Além destas 2 peças, a diretoria também acertou a contratação de Júnior Brandão, um atacante aí, centroavante, camisa 9, que chega para disputar a posição com Bruno Santos. Ele estava no futebol da Tailândia e chegou a Campinas nesta terça-feira. Assim como ele, o David Braz também já desembarcou na cidade de Campinas. Hoje passam por todos os exames médicos, devem assinar o contrato agora no período da tarde e assim que tudo estiver ok, serão oficializados, anunciados como os novos reforços do Guarani, CH. E vale lembrar também que nesta semana que antecede o Derby 211, esta semana aí pré-clássico, a diretoria do Guarani mais uma vez vai tirar toda a delegação, comissão técnica da cidade de Campinas. A ideia da diretoria é levar o elenco até a cidade de Sorocaba e se preparar aí às vésperas do clássico. Clássico que o Guarani volta a jogar em casa e este ano também será a primeira vez que o Guarani encara aí o seu maior rival e poderá contar com seu torcedor nas arquibancadas. Vale lembrar que Guarani e Ponte Preta integram o grupo C desta Série C, ao lado de Náutico e também do Brusque. Eu vou passar aqui a tabela de jogos do Guarani. O Guarani, como eu disse, recebe a Ponte Preta no próximo sábado, já o Derby 211. Logo depois, na semana seguinte, visita o Náutico nos Aflitos, depois recebe o Brusque no Brinco de Ouro, visita o Brusque fora, depois recebe o Náutico no Brinco e aí fecha essa segunda fase visitando a Ponte Preta no Derby 212, CH. Legal, obrigado, Pedrinho. Obrigado. É o seguinte, ó. O Eduardo Cury de Souza está perguntando, você falou do David Braz e os outros nomes, o que você acha? Composição de elenco. São jogadores interessantes, mas nada que possa, pelo menos na teoria. Vamos ver na prática. O treinador não recuperou o Isaac, de repente, ele deve conhecer os jogadores, né? Tanto ele quanto o Farney e o Elano.
Então vamos desejar, como eu desejei sorte para o David Braz, para os outros 2 jogadores. O Brandão faz gol, mas vai ser reserva. A não ser que eu esteja redondamente enganado. 11h53, temos Gleger. Então agora falando do Guarani. Fala, Gleger. E o Guarani, né, CH, pronto aí já para o próximo jogo. Derby, jogando em casa. Mobilização total da torcida. Aliás, já disse isso, mas é importante deixar mais uma vez registrado que festa linda fez o Guarani, a torcida bugrina, naquele jogo contra o Confiança. Teve promoção de ingressos tal, e a torcida lotou o Brinco de Ouro, incentivando e empurrando o time, né? E o Guarani, com a vitória, deu um passo importante à classificação e eliminando, né, o time sergipano naquela ocasião. Confiança que tentou, teve até em alguns momentos na última rodada ali dentro do G8, mas acabou no final da rodada ficando fora. E também ao torcedor que se deslocou até Tombos. Olha, não é fácil, hein? A logística lá realmente é muito complexa. E nós, na transmissão da TV, o jogo, a todo momento ouvindo lá as manifestações, né? E o torcedor bugrino incentivando o time. E o Guarani, né, que conseguiu a vaga, no momento delicado da partida, vencia por 2-0, tomou o gol de empate e no finalzinho quase toma o gol da virada, que o Matheus tem alertado esse time que não pode acontecer esse tipo de erro agora na próxima fase. Precisa iniciar bem mesmo jogando o maior clássico do futebol brasileiro contra o seu arquirrival, a Ponte Preta, mas está jogando em casa o Guarani, precisa contar, claro, com o apoio do seu torcedor. E o Guarani que no último dia da janela contratou o David Braz, jogador experiente, que vem para trazer um pouco mais de experiência a essa defesa bugrina. Eu gostei da contratação. Acho que estava disponível no mercado. É um jogador que, sem dúvida nenhuma, vai agregar na parte técnica e também na parte de experiência, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo para destacar a Série B ontem em Araraquara, Arena Fonte Luminosa, empate por 2-2 pela 24ª rodada da Série B entre Ferroviária e Cuiabá. Os gols do jogo, a Ferroviária marcou com Alisson Safira, aliás foram 2 gols, o Cuiabá diminuiu com Juninho e empatou com Alain em Pereur, público de 1.700 torcedores. Os gols do jogo marcados, portanto, mas a ficha técnica nós tivemos pelo time da Ferroviária: Denis Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas, Ricardinho, Alencar, Ian Lucas e Juninho, Zé Hugo e Carlão. A equipe do técnico Vinícius Bergantin foi esse o time que começou da Ferrinha. Já o Cuiabá de Lua Poli, Mateuzinho, Natan, Alain Pereur e Marcelo Henrique, Caleb, Denilson, Lucas Mineiro e Jader, Carlos Alberto e Alisson. A equipe do técnico Eduardo Barros. Só para corrigir, o Alisson Safira fez os 2 gols do Cuiabá. Já a Ferroviária marcou com o Juninho e o Alain em Pereur contra. A Ferrinha chegou a abrir 2-0, mas sofreu empate no segundo tempo. O jogo que teve a arbitragem de Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. 24ª rodada da Série B, a ficha técnica de Ferroviária 2, Cuiabá também 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone,
São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã às 11h30 com mais um Nossa Área para você.